Olá, professor! Seja bem-vindo ao módulo 1 do curso Promoção de Saúde em Toxoplasmose. Esse é um curso EAD que busca capacitação e atualização de professores de biologia da rede pública de ensino do estado do Rio de Janeiro. Gostaria de lembrá-lo que esse curso é constituído de 4 módulos e que tem duração de 4 semanas. Nesse slide, você pode ler os objetivos do módulo 1. Você terá o prazo máximo de 2 semanas para realizar esse bloco de estudo, módulos 1 e 2. Ao final do módulo 2, você deverá responder um questionário. É muito importante que cada bloco seja feito no prazo certo. Vamos começar falando da toxoplasmose. A toxoplasmose é uma doença parasitária causada pelo protozoário Toxoplasma gondii. Essa doença também é conhecida como doença do gato, sendo muito comum no Brasil, no estado do Rio de Janeiro e em Campos dos Goytacazes. Como a toxoplasmose é uma doença parasitária, podemos ler nesse slide a definição de parasitismo. É importante que a gente saiba o conceito de parasitismo para entendermos a definição de doença parasitária. A doença parasitária surge, na maioria das vezes, a partir da ocorrência do parasitismo, relação entre dois seres vivos com prejuízo de um dos seres, associado aos sintomas clínicos. Nesse slide, podemos ler que a doença parasitária pode acontecer devido aos fatores inerentes ao parasito, como, por exemplo, número de parasitos, virulência dos parasitos e sua localização no hospedeiro. E aos fatores inerentes ao hospedeiro, a idade do hospedeiro, o nível de resposta imunológica, a intercorrência de outras doenças, características genéticas e o sexo do hospedeiro. Nesse contexto, a partir desse slide, vamos começar a falar mais detalhadamente sobre o agente causador da toxoplasmose. O agente causador da toxoplasmose pertence à espécie Toxoplasma gondii e é um parasito intracelular obrigatório. Habita o interior das células do seu hospedeiro. Nesse slide, você pode ler com mais detalhes toda a taxonomia do parasito. Toxoplasma gondii é um parasito heteroxeno. Para completar seu complexo ciclo de vida, seu ciclo biológico, o parasito habita 2 grupos de hospedeiros: hospedeiros definitivos e hospedeiros intermediários. Toxoplasma gondii tem como hospedeiros definitivos os felídeos domésticos e selvagens. Apenas nesses hospedeiros definitivos ocorre a reprodução sexuada do parasito. Como hospedeiros intermediários, o parasito tem o ser humano, outros mamíferos domésticos e mamíferos selvagens e as aves, todos animais homeotérmicos. Nos hospedeiros intermediários, ocorre a reprodução assexuada do parasito. É importante ressaltar que nos felídeos ocorrem os 2 tipos de reprodução, sexuada e assexuada. Veremos essa questão com mais detalhes nos próximos slides. Como
parasito intracelular obrigatório, Toxoplasma gondii habita as células do intestino delgado dos seus hospedeiros definitivos. Nesse slide, representados pela sigla HD. Enquanto nos hospedeiros intermediários, nesse slide, representados pela sigla HI, o parasito habita diferentes tipos celulares e diferentes tecidos. É importante ressaltar que Toxoplasma gondii habita apenas as células nucleadas dos seus hospedeiros. Nesse slide, vamos começar o estudo sobre as 3 principais formas evolutivas do parasito. A primeira forma evolutiva estudada é conhecida como taquizoíto. O taquizoíto é a forma intracelular obrigatória do parasito, sendo aquela com a capacidade de invadir os tecidos do hospedeiro. Tem a forma de lua crescente. Sua forma arqueada foi responsável pelo nome do gênero Toxoplasma, do grego toxon, que significa arco. É uma forma móvel, de rápida multiplicação, encontrada dentro de vacúolos no citoplasma de várias células de hospedeiros definitivos e intermediários. A multiplicação dessa forma se dá por endodiogenia, que é um processo pelo qual 2 células filhas são originadas dentro de uma célula mãe que, ao se romper, origina 2 organismos idênticos. Os taquizoítos induzem forte resposta inflamatória e destruição tecidual, provocando as manifestações clínicas da doença. Na verdade, é a resposta imunológica contra eles que causa os sintomas da toxoplasmose: gânglios infartados, febre, dores articulares e outros sintomas. No curso da resposta imunológica do hospedeiro, os taquizoítos se transformam em bradizoítos, a segunda forma evolutiva aqui estudada, formando os cistos teciduais. Os bradizoítos se encontram no interior dos cistos que são formados dentro das células hospedeiras e cada cisto pode conter centenas de parasitos. São morfologicamente idênticos aos taquizoítos, mas multiplicam-se lentamente. A multiplicação também se dá por endodiogenia. Os bradizoítos são muito resistentes e podem persistir por anos nos tecidos, mas podem sair dos cistos teciduais e se transformar em taquizoítos e causar recidiva da infecção, particularmente em pacientes imunocomprometidos. Cistos teciduais são capazes de infectar hospedeiros definitivos e intermediários. Nesse slide, podemos ver a terceira forma evolutiva estudada, esporozoíto. Os esporozoítos são encontrados no interior de oocistos esporulados, produtos da multiplicação sexuada que ocorre no intestino delgado do hospedeiro definitivo. A multiplicação sexuada de parasitos no intestino do gato forma oocistos não esporulados, que são eliminados através das fezes do animal. No ambiente, após tornarem-se esporulados, passam a ser infecciosos. Após a ingestão de oocistos por hospedeiros intermediários, esporozoítos são liberados e passam ao estágio
taquizoítos. Resumindo, os oocistos representam o produto da reprodução sexuada, que ocorre no intestino dos felídeos e são eliminados nas fezes destes animais. São ovoides e sobrevivem por mais de 1 ano em solo quente e úmido. A ingestão de oocistos esporulados, contendo esporozoítos, pode causar infecção em hospedeiros definitivos ou intermediários. Nesse slide, podemos ler as 2 fases que constituem o ciclo biológico de Toxoplasma gondii. A fase sexuada enteroepitelial ocorre no intestino delgado de membros da família do gato. E a fase assexuada extraintestinal ocorre em animais infectados, incluindo o homem. No próximo slide está representado um resumo do ciclo biológico do parasito. No retângulo pontilhado, podemos observar o ciclo do parasito ocorrendo no interior dos hospedeiros definitivos. Ao se infectar, ocorre no hospedeiro definitivo a fase assexuada do ciclo de vida do parasito, assim como a fase sexuada. Na fase assexuada, o parasito se multiplica por endodiogenia, que é um processo pelo qual 2 células filhas são originadas dentro de uma célula-mãe, que ao se romper, origina 2 organismos. Já na fase sexuada, são produzidos nas células intestinais dos hospedeiros definitivos gametas femininos e masculinos, que se unem e formam o produto da reprodução sexuada, o oocisto não esporulado. Esse oocisto é liberado no ambiente misturado com as fezes do gato e com condições ambientais favoráveis, temperatura e umidade, tornam-se oocistos esporulados. O oocisto esporulado apresenta 2 esporocistos, com 4 esporozoítos cada um. Esses oocistos podem causar infecção entre outros hospedeiros definitivos e também em hospedeiros intermediários, como representados nas setas. Após a ingestão de oocistos, os esporozoítos são liberados e passam ao estágio taquizoítos. E, posteriormente, os taquizoítos passam ao estágio de conversão para cistos com bradizoítos. Nesse slide, podemos ler um resumo do ciclo biológico de Toxoplasma gondii. Nesse slide, você pode observar as 3 principais vias de transmissão da infecção. Ingestão de oocistos liberados nas fezes dos hospedeiros definitivos, indicado pela seta azul. Ingestão de cistos com bradizoítos através da predação, ingestão de carne contaminada, indicadas pelas setas verde e vermelha. E transmissão vertical, taquizoítos atravessando ativamente a placenta e infectando o feto em formação, indicado pela seta laranja. Resumindo,
A transmissão pode ocorrer por ingestão de água e alimentos contaminados com oocistos esporulados. Pode ocorrer a via congênita, a transmissão da mãe para o filho durante a gestação, e através da ingestão de carne crua ou mal cozida, contaminada com cistos teciduais contendo bradizoitos. Nesse slide, nós apresentamos um resumo dos mecanismos de infecção e das estruturas infectantes para melhor fixação das informações. São mecanismos de transmissão da infecção: passivo oral, transplacentário, via transplante de órgãos e transfusão sanguínea. São estruturas infectantes: oocisto esporulado, cisto com bradizoitos e taquizoitos livres. Para finalizar, gostaríamos de ressaltar que pesquisadores da UENF, no ano de 2003, mostraram a ingestão de água contaminada com oocistos de Toxoplasma gondii como principal via de transmissão da doença na população de baixo poder aquisitivo, sendo a prevalência da toxoplasmose nessa etapa da população 84,8%. Agradecemos sua atenção nesse módulo 1 e contamos com você no próximo módulo.